Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 21, a partir do verso de número 1. 2 Crônicas 21, 1. O tema da minha mensagem é: partiu sem deixar saudades. Partiu sem deixar saudades. 2 Crônicas 21, verso 1, vamos ler até o 6. Antes de ler, olha para mim aqui. Nós estivemos aqui no culto dos homens, foi semana passada, né? Ou essa semana? Segunda-feira. E Coronel Salles leu esse versículo. E na hora que ele leu esse versículo, o Espírito Santo... Engraçado que ele leu o versículo e praticamente não pregou sobre ele. E o Espírito Santo falou assim, na hora que ele leu, ele falou, você vai ministrar essa palavra domingo. Então, eu fui para casa, não preparei uma mensagem, não tem nada a ver com a mensagem dele, quem vem no culto dos homens vai ver, mas foi uma mensagem que Deus falou muito ao meu coração. Naquele dia que ele leu o versículo aqui na igreja, eu avaliei a minha vida, eu avaliei o meu comportamento, eu avaliei os meus relacionamentos, e aí a partir disso, o Senhor falou comigo e eu preparei essa mensagem que diz assim: depois Jeosafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E Jeroão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Jeosafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Jeosafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com as cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeroão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Verso de número 20, no mesmo capítulo, verso número 20. A palavra do Senhor diz assim: era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades. E foi sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Sabe, querido, a história de Jeorão é uma história muito curta e triste. Agora, eu preciso que você entenda que a história dos filhos começam na vida dos pais. A história do seu filho começa em você, e a sua história começou nos seus pais. É impossível separar os pais dos filhos, principalmente quando o assunto é construção de caráter, principalmente quando o assunto é a construção de um planejamento de vida. Não tem como separar os pais dos filhos. A liderança de uma casa, ou de uma empresa, ou da própria vida, é algo extremamente fundamental. Para quê? Para que você alcance sucesso, para que você, na sua geração futura, você construa um legado. Pais precisam treinar seus filhos para que estes construam um legado eterno. E quando nós olhamos para essa história, nós temos aqui um rei chamado Jeosafá, um grande rei em Israel, um homem que, em vez de formar sucessor, forma herdeiros.
Um rei que servia ao Senhor, que era fiel a Deus, um rei que andava nos caminhos do Senhor, mas foi um rei que não desempenhou um papel de liderança dentro da sua casa, formando para si um sucessor. E esse é o problema não só da igreja brasileira, não é um problema também do Brasil, é um problema bíblico. Nós, como pais, deixamos de investir na vida dos nossos filhos para que estes caminhem e, de certa forma, continuem o processo de legado que construímos. A Bíblia diz que o seu pai lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com as cidades fortificadas de Judá. Porém, o reino deu a Jeroão, porquanto era o primogênito. Então tem muitos pais que fazem isso. Em vez de treinar os seus filhos, em vez de educar os seus filhos, em vez de prepará-los para um legado, o que os pais fazem? Os enchem de presentes. É tablet, é iPhone, é bicicleta, é carro, é roupa, é sapato, é isso. E eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, meu irmão. Presentes nunca irão substituir os pais ou a presença dos pais na formação do caráter do seu filho, para que ele possa vencer lá fora. Presentes nunca vão substituir a sua falta. Presentes nunca vão substituir a sua ausência. Presentes nunca vão substituir a autoridade ou a liderança que Deus te deu dentro de uma casa. Você está aí, diga amém. Há um provérbio oriental que diz o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Então você entende que a vida é um ciclo. A vida é um ciclo. E na verdade, querido, encher os nossos filhos de presente, encher as pessoas que amamos de presente, não substitui, sabe, os seus ensinamentos, aquilo que você tem para os seus filhos. Sabe, querido, tem muitos pais querendo preencher o abismo que está entre ele e os filhos com presentes. Que abismo é esse, pastor? Da paternidade, da liderança familiar. Pai tem que dar destino, provisão e proteção. Vou dizer novamente. Pai tem que dar destino, liderança. Você tem que dar um destino para a vida dos seus filhos. Você tem que dar proteção e você tem que dar provisão. A Bíblia não manda você dar presentes. A Bíblia manda você liderar. A Bíblia manda você direcionar esses meninos. Sabe, querido, Josafá não foi o líder bastante para formar um sucessor. E nós já vimos, ao invés disso, ele encheu os meninos de presentes. Não sou contra presente, nós podemos dar. Nós podemos dar. Nós não podemos exagerar. E o que nós não podemos, de certa forma, é substituir esses presentes. Quantas vezes eu saio, vou na casa de alguém, quando eu saio com alguém, andar comigo é terrível, irmão, porque eu reparo tudo. Para a criança ficar quieta, o pai dá um tablet para ele ficar assistindo. Para a criança não chorar, dá um celular na mão dela e ele fica lá, ó, assim. Eu não sei nem o que eles estão vendo, porque está tanto assim. Eu conheço pais que o filhinho tem 1 aninho e ele já tem um tablet, pastor. Ele já tem um celular. Eu fui na casa de um pai e ele falou assim: não, eu já comprei esse celular para ele, é dele. Mas tem quantos anos? 1 ano e 8 meses. Ele nem fala e ele já tem um celular. Você não pode brincar de carrinho com ele? A palavra já está indo para outro rumo. Ó. Você não pode brincar de carrinho com ele? Você não pode brincar de casinha com ela? Quando eu era criança, eu, menino, brincava de carrinho. Por isso que eu sou apaixonado por carro.
Minhas amiguinhas brincavam de casinha, brincava de fazer comidinha. Quem fazia? Não é nem comidinha, é comidinha. Vamos fazer comidinha. Aí nós fazíamos o fogareiro, né, dona Ilma? Fazia jogava terra, jogava água, jogava folha e brincava de casinha. Aí, sabe o que nós temos? Mulheres que gostam de limpar a casa, de lavar louça, de cuidar de uma casa, de cuidar de filhos. Mas sabe a geração que estamos fazendo hoje? Nós estamos criando uma geração Nutella. E a gente olha na internet e acha e dá risada, porque não brinca mais de corredor polonês, não brinca mais de dar porrada, não brinca mais de carrinho, não brinca mais. E agora os meninos só ficam na frente de televisão, de iPhone, de iPad. E o provérbio oriental diz que tempos fáceis formarão homens e mulheres fracas. Lucas não é muito de leitura, mas pega a Maria Eduarda e entra no quarto dela, tem uma pilha de livros, a maioria dos livros, maioria não vou dizer a maioria, mas muitos dos meus livros ela lê, e eu vou para ela e falo para ela, desliga esse celular agora e vai ler um livro. E agora eu já estou seguindo o celular dela. Cadê ela? Nem sabe, né? Eu já estou seguindo o celular dela. Agora eu já sei que hora que desliga, a hora que liga, agora eu já sei. Que tipo de filhos estamos formando? E que tipo de pais que nós temos hoje? Sabe, querido, quando alguém não é treinado, quando alguém não é capacitado, não é desenvolvido, e ele assume uma posição de autoridade, ou ganha presentes caríssimos, que evidenciam sua vida e seu poder, eles se perdem e acabam com toda a herança, se tornando mais pobres e miseráveis do que eram. Mais pobres e miseráveis do que eram. Sabe por quê? Porque quando assume o poder, quando coloca ela em cima de um salto 15, quando coloca ela dentro de uma Mercedes, de um Gol, quando coloca ela dentro de uma caminhonete, ela não está preparada para liderar uma caminhonete, ela não está preparada para liderar uma cabeça de boi, ela não está preparada para liderar uma empresa, muito menos liderar a sua própria casa. Como que não vai subir na cabeça? Foi o que aconteceu com Georão, filhinho do papai. Papai era rei, Georão era filho de rei, Georão morava no palácio, desfrutava de tudo que era do bom e do melhor, e agora o pai morre, e diz para ele, meu filho, vou te dar o reino de presente. Não tem nenhum problema o filho assumir o pai, desde que o filho seja um sucessor, e não um herdeiro. Porque um sucessor vai dar continuidade daquilo que o pai começou, um herdeiro não. Ele vai começar a gastar o que o pai construiu. E dinheiro, irmãos, e posição e autoridade acabam. Não duram para sempre. Sabe, então eu quero te ensinar aqui, como pai, primeiro, lidere pelo exemplo. Lidere pelo exemplo. Domingo é dia do Senhor, então venha para a igreja e traga seus filhos. Meu filho não bebe, então não beba na frente dele. Meu filho não fume, então não fume na frente dele. Meu filho não minta, mas então não minta na frente dele. O que você não quer que o seu filho seja, não faça. Liderar pelo exemplo, irmão. Meu pai fumava 3, 4 carteiras de cigarro por dia, morreu de câncer pulmonar, mas ele falava para mim assim, eu ia acender o cigarro dele, ele falava assim, não é para você fumar, menino. E naquela época, né, pastor Messias, a gente ainda tinha um respeito, um certo respeito pelos nossos pais, porque eles não falavam, eles só olhavam. E se eles olhassem e a gente não respeitasse, irmão, depois a taca comia. Eu tenho pavor de ir na casa de alguém que os filhos não respeitam os pais. Eu tenho pavor, sabe por quê? Quando um pai fala assim, ei, não faz isso, e o filho vai e faz, irmão, eu dou vontade de levantar e dar na orelha do pai, não é do filho não.
Se o seu filho está gritando, é porque você grita dentro de casa. O Lucas, uma vez, a professora chamou meu bem lá na escola, e o Lucas estava indo com os meninos no supermercado, sei lá onde que ele foi com os meninos no supermercado, compraram uma revistinha tipo Playboy, porque agora nem tem mais, né, a revista Playboy, tipo uma revistinha dessa. E aí a professora falou assim, nós pegamos o Lucas aqui na escola com os meninos. Foi mais ou menos isso, né, Lucas? Keila foi lá na escola. Mas Lucas era pequenininho, tinha 12, 13 anos. Meu bem foi lá na escola. Chegou lá em casa, irmãos, a primeira coisa que ela perguntou para ele foi a seguinte: você já viu seu pai olhando isso? Não, mãe. Você já viu eu olhando isso? Não, mãe. Você já viu eu falar esses palavrão que você está falando? Não, mãe. Pá! Pá de um lado, pá do outro, pá de lá, pá de cá, pá de cima, pá de baixo. Nunca mais. Pelo menos na nossa frente, não. Sabe, queridos, nós gostamos muito de impor a nossa autoridade. Eu sou o homem da casa. Ei, mas lidere pelo exemplo. Lidere pelo exemplo. Sabe, não existe mais aquela coisa de que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não tem mais isso. Não existe mais isso. Segunda coisa, invista tempo no treinamento dos seus filhos, sejam naturais ou espirituais. Sejam seus filhos naturais ou espirituais. Talvez a minha secretária esteja me ouvindo nesse momento, a que trabalha em casa. E eu disse para ela, falei, Eliane, você tem que estudar. Você tem que fazer alguma coisa. Eu chego na casa, esses dias eu fui num lugar aí, a criança, o tempo que eu cheguei a criança estava no celular. Criança não, um brutamonte de 12 anos. Porque 12 anos já é grandão. Plim, plim. Ele fala um negócio no ouvido assim, e ele vai para lá, entra para cá. E agora vai para trás da porta, Não tem problema jogar. Mas eu falei para ele assim, filho, fala problema. Falei, por que você não pega seu celular e vai aprender um inglês? Vai aprender um espanhol? Você está aí o dia inteiro no celular. Sabe, querido, nós precisamos investir na vida dos nossos filhos. Você vai comprar um tablet para o seu filho? Beleza. Mas o tablet só vai servir para você ensinar para ele as cores, para você ensinar para ele o número 1, 2, 3, 4, 5. Não é para entreter ele, não. Eu conheci uma secretária, secretária do lar, que ela ganhava 38 mil reais por mês. Alô? O problema não é o serviço, o problema é a sua capacitação. Falava inglês, português e espanhol. A mãe dessa criança não deixava a babá brincar. Não, é babá, né, secretária? Babá. Ensina para ela espanhol. Ensina para ela inglês. Uma criança de 6 anos já estava falando praticamente 2 idiomas. Sabe por quê? Porque os pais investem em treinamento na vida dos filhos. Eu falo para a Maria Eduarda, lê. Eu falo para Lucas, lê. Eu falo para Nicole, estuda. Ei, irmãos, eu disse no curso de identidade essa semana, é terrível lidar com gente ignorante. E não é ignorante de brigar, não. É ignorante na falta de conhecimento. Nós precisamos estudar, irmãos. Esse seu emprego não dura a vida inteira. Você precisa treinar seus filhos. Quando você morrer, eles precisam, levar o seu nome para frente. Um legado. Então invista tempo no treinamento dos seus filhos. Estar pronto para o momento certo é fundamental para se ter sucesso.
Pastor, mas eu não dou conta. Dá, meu irmão, chama alguém para te ajudar, chama alguém, sabe, leia livros, invista em treinamento, mande-os ter experiências fora de casa. Manda ele para algum lugar, manda ele para a África, manda ele lá para o Vale de Jequitinhonha. Eu não como pão amanhecido. Não come não, meu irmão? Então espera aí um pouquinho. Manda ele lá para o Vale de Jequitinhonha, que eles comem aquele negócio que a planta cacto. Põe na panela o cacto lá. Vamos ver se não come pão amanhecido. Não, mas o filhinho do papai e a filhinha da mamãe só come pãozinho fresco. Da birra. Porque só come o que quer, na hora que quer. Lá em casa é uma guerra. Lá em casa é uma guerra. Esses dias, Camila estava brigando com o Theo. Você tem que comer, você tem que comer. E eu falava para ele assim, não dá comida para ele não, Camila. Não, mas ele tem que almoçar. Eu falei, quem falou que ele tem que almoçar? Não, mas se ele não comer. Eu falei, sabe qual é o problema dos pais? Que a criança não quer almoçar. Não é o problema da Camila e do Igor, porque eles dão comida certinho. Mas assim, não quer comer? Não quer almoçar? Beleza, guarda a comida. 2h da tarde, estou com fome. Vai esperar a janta. Vai esperar. Cai no chão, vai cair no chão. Levanta. Sabe, irmãos, nós precisamos preparar os nossos filhos. Você está aí, diga amém. Amém. Você está aí, diga glória a Deus. Amém. Você está aí, diga Senhor, me ajuda. Terceira e última coisa, você precisa vencer a procrastinação da liderança na sua casa. Você tem que vencer isso. Não, pastor, eu estou ocupado, estou cansado, cheguei cansado. Querido, vença isso. Nunca você pode, eu falei no curso de identidade aqui, sexta-feira, quem estava no curso de identidade, aqui na nossa igreja, primeiro lugar é Deus. Quem estava no curso de identidade aí? Segundo lugar, qual que é? Família. Terceiro lugar, igreja. Agora, tem pais que não vêm para a igreja para não fazer nada em casa. Tem mães que não vêm na igreja, mas também não faz nada em casa. Vou ficar em casa, pastor. Beleza. Então faça alguma coisa produtivo com os seus filhos. Ei, varão, vai orar com essa esposa, vai orar com esses filhos, vai pôr a mão na cabeça deles. Pastor, meu filho está custoso demais. Põe a mão na cabeça deles e ora. Assuma o papel de liderança e de autoridade que Deus te deu na sua casa. Mas pare de ficar empurrando as coisas com a barriga. Esses dias Lucas era pequenininho, já casou. Daqui um pouquinho vem os netos, daqui um pouquinho o marido da casa. O tempo passa rápido. Quando Nandinha chegou na igreja, ela estava no colo, ela está andando para tudo quanto é lado aí. É ou não é? Passa rápido. Então não deixe para a escola fazer educação. Não deixe para a salinha do ministério infantil, do Kids, a educar os seus filhos, não. Invista você nos seus filhos. Não perca tempo. Não perca tempo. Porque eu vou falar um negócio para você aqui, meu querido. Jogar a culpa em Georão é muito fácil. Mas o problema dos pais, dos filhos, sempre será os pais. Vou dizer novamente. O problema dos filhos sempre foi e sempre será os pais. Ninguém vai falar amém? Amém. Vocês estão muito quietos. Os pais. Porque são os pais que são responsáveis pela formação do caráter. São os pais que são responsáveis pela formação de futuro. São os pais que são responsáveis por deixar um legado na vida dos filhos. A Bíblia diz que o homem de bem deixa herança para os filhos. Mas um homem de Deus deixa legado. Deixa legado. Então, queridos, não vou pregar porque essa foi a introdução da minha mensagem.
São 15 para 7. Posso pregar até às 7? Então vamos lá. Jeorão foi um homem que partiu sem deixar saudades. Imagine, Arley, um filho que agora morre, mas ninguém sente saudades dele. Teve gente que saiu da nossa igreja e ninguém sentiu saudades dele. Já teve gente que saiu, né, igual o pastor Haroldo, um monte de gente vai chorar, inclusive eu. Vamos chorar, sabe por quê? Porque o pastor Haroldo vai deixar saudades. Vai deixar saudades. E nós esperamos que seja muito pouca essas saudades. Mas olha só, Jeorão deixou de seguir o exemplo dos seus pais. Jeorão deixou de buscar a direção de Deus para a sua vida e para o seu reino. Jeorão se tornou alguém obcecado pelo poder. Tão obcecado que ele matou seus irmãos e alguns príncipes de Judá. Jeorão tinha medo de perder o poder, e isso fez ele destruir possíveis concorrentes. Sua gana pelo prestígio o tornou um megalomaníaco. Uau! Sua gana pelo prestígio o tornou um megalomaníaco sem freios. Tornou-se um homem perverso, sem amor natural, sem temor a Deus e sem respeito à vida. Zombou da graça de Deus e morreu de forma assombrosa. Foi ferido por uma enfermidade que trouxe terríveis sofrimentos nos seus 2 últimos anos de vida. E uma morte humilhante. A Bíblia diz que saíram-lhe as entranhas e morreu com terríveis agonias. Sair as entranhas é como se você abrisse sua barriga e saísse tudo para fora. Seu fígado, seu rim, seu estômago, caísse tudo para fora. Esse foi o fim de Jeorão. Esse foi o fim dele. Sabe, depois de 2 anos de atroz sofrimento, Jeorão morre. Sua morte, no entanto, não produziu lágrimas nos seus súditos, mas alívio. Cutuca seu irmão aí. O seu povo não lhe queimou aromas, nem lhe prestou homenagens. Foi sem deixar saudades de si. Sua vida foi um fracasso, sua morte foi uma tragédia e seu legado foi um pesadelo. Que história triste de um homem que perdeu as melhores oportunidades da vida e morreu sem se voltar para Deus. Sem se voltar para Deus. Sabe, irmãos, 3 características de alguém que morre ou que vai embora sem deixar saudades. Cutuca seu irmão e fala para ele: agora é com você. Primeira delas, pessoas soberbas. Pessoas? Fala comigo, orgulhosas. Diga, olhos altivos. Provérbios 16, 18 diz assim, ó: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Sabe, querido, pessoas orgulhosas, arrogantes, presunçosas, cheias de si mesmo, vão embora e não deixam saudades. Precisamos aprender a ser mais humildes. Precisamos aprender a sermos mais simples. Humildade é se colocar exatamente na sua posição, é ter consciência de si mesmo, agir com modéstia e com simplicidade. E Jesus ainda vira para mim e para você e diz assim, ó: sede simples, porque eu sou simples. E não estou falando de sapato bonito, de roupa bonita, de carro, não estou falando disso. Porque quem é humilde, quem é simples, é simples até dentro de um avião. Ele é simples até dentro do seu próprio helicóptero. Ele é simples até mesmo dentro da sua própria Lamborghini. Ele é simples até mesmo debaixo de uma ponte. Ele é simples. Sabe, irmãos, alguém orgulhoso parte sem deixar saudade. Alguém presunçoso, arrogante, não deixa saudades por onde quer que passe. Segunda característica de alguém que parte sem deixar saudades: pessoas murmuradoras. Pessoas o quê? Vivem lamentando as perdas, mas nunca fazem nada pela vitória. Vive lamentando dos fracassos, vive lamentando da vida difícil,
vive lamentando do sol, da chuva, de Deus, do governo, vive lamentando da vida, mas não tomam nenhuma atitude para mudar de vida. Sabe, querido, aqueles 10 espias que entraram na terra de Canaã, junto com Josué e Calebe, foram murmuradores. Eles vão lá e olham a terra e dizem assim: a terra é muito boa, mana leite e mel, mas eu estou com saudade das cebolas do Egito, eu estou com saudade das panelas de carne do Egito. Sabe, eles murmuravam contra Deus, eles murmuravam da terra prometida, eles murmuravam de tudo. Tem gente, irmãos, que murmura de tudo, tem gente que reclama de tudo. Pessoas que sempre reclamam, que sempre murmuram, que estão sempre reclamando da vida, das coisas, são pessoas que partem e não deixam saudades. Pelo contrário, as pessoas dizem assim: graças a Deus, nossa, eu não aguentava mais, eu não aguentava mais. Hebreus capítulo 3 diz que os murmuradores caíram no deserto, foram consumidos por aves de rapina, que é uma simbologia de demônios. Uma pessoa que murmura, está sempre murmurando, sabe, a simbologia dela bíblica é que existe demônio sobre a vida dela, ainda que ela nasceu de novo, ainda que ela seja nova criatura em Cristo Jesus, tem demônios perturbando a sua cabeça. Fala alguma coisa aí? 1 Coríntios 10:10 diz assim: não vos entregueis à murmuração, como algum deles murmuraram, e foram os mortos pelo destruidor. Destruidor aqui é Satanás, demônios. Pessoa murmuradora, irmão, morre. Tem gente que reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama da igreja, reclama disso, reclama daquilo, reclama daquilo. Pare de murmurar. Ninguém gosta de ficar perto de gente que só reclama. Eu estou pregando essa mensagem aqui, não é para vocês, é para a internet, é para o povo da internet, não é para vocês, porque aqui ninguém reclama de nada. Terceiro e último ponto, eu falei que terminaria às 7 horas. Terceiro e último ponto, terceiro e último característica de alguém que vai embora e não deixa saudades: os ingratos. Os ingratos. O que é ingrato, pastor? É a qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi feito, nem a ajuda que lhe foi dada. Tem pessoas que chegam na igreja, irmãos, e eu vou falar da nossa igreja agora. Tem pessoas que chegam na igreja destruídas. Pastor Haroldo já cansou de levantar assim. Tem hora que eu e o pastor Haroldo, né, olhamos e dizemos assim: cara, esse não vai levantar nunca mais. Consegue, se levanta. A gente ajuda, a gente ora, a gente paga o preço, a gente visita. Qual é a resposta que tem? Ingratidão. Pessoas ingratas vão embora sem deixar saudades. Ninguém gosta de andar com gente ingrata. Ingrata é a pessoa ou qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi feito, nem a ajuda que lhe foi dada. Você está aqui, meu irmão, você é daqui, ou se você é membro dessa igreja, tem muita gente te ajudando. Tem muita gente orando por você, você nem sabe, mas toda segunda-feira, 7h30, tem gente orando por você aqui na sala. Você nem sabe, mas você tem um pastor que não dorme às vezes de madrugada, levanta para ficar orando. Você nem sabe, mas tem outros pastores que oram por você. Você nem sabe, mas tem irmãos que te ligam. Você nem sabe, e aí você fica emburrado: ah, pastor não foi na minha casa. Mas e quando o Benjamin foi na sua casa? Quem foi lá? Quando a Bina e o Ederson foi na sua casa, quem que foi lá? Quando a Cris, o Arley e a Alessandra foram na sua casa, quem que foi lá? O pastor. É o pastor. Quando o Antônio está lá, cuidando de você, te chamando para o discipulado com Luciana, quem que foi lá? O pastor. Mas tem muita gente, irmãos, que não se contenta
não se contenta com o que lhe está sendo ministrado. São pessoas ingratas. Pessoas ingratas, ninguém sente saudades. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo de número 8, verso número 12, diz assim, ó: não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o teu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Olha o que Moisés está dizendo para o povo: olha, quando vocês ficarem ricos, quando vocês crescerem, quando vocês prosperarem, terem rebanhos, terem servos, não se esqueçam do Senhor vosso Deus. Isso é ingratidão. Agora, sabe o que mais é ingratidão? Sabe o que mais é ingratidão? Quando você chegou aqui, você não tinha um carro para você andar, e aí você vinha na reunião de oração, né, pastor Haroldo? Vinha na vigília, vinha nos cultos, comprou um carro. Agora você vive viajando. Você viajava de ônibus, agora liga para você, já está em São Paulo, está no Rio, está não sei aonde. Não vai no culto, irmão? Ah, pastor, estou sem tempo. Isso é ingratidão para com Deus. Eu não tenho tempo. Você não tem tempo? Eu vou dar um curso de gestão de tempo e eu vou te ensinar a organizar a sua vida, principalmente com Deus. Cara, Moisés é muito bem claro, ele diz: olha, não se esqueçam. Números 11:4, já vou encerrar, diz assim: um bando de estrangeiros que haviam no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, e das melancias, e dos alhos porós, e das cebolas, e dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. É verdade, irmãos. Maná é o pão do murmurador, dizia pastor Eduardo. Murmurador tem que comer maná mesmo. Cuidado para você não ser alguém ingrato com o seu pastor, com a sua pastora, com os seus pastores, com os seus líderes, com a sua igreja, com o seu patrão. Cuidado para você não ser ingrato com aqueles que lhe estenderam a mão. Cuidado, porque ingratidão é característica de alguém que vai embora e não deixa saudades. Vocês podiam me animar e falar um amém. O William falou assim: o pastor bate e fala assim: vocês parecem que não estão aí, falam um amém. Aí ele falou assim: falar amém como? Nós já está com o couro assim já. Pastor, mas eu venho no culto para ouvir uma palavra poderosa. Essa é uma palavra poderosa que muda a sua vida. Não é uma palavra que diz que você vai vencer, que você vai crescer, que você vai... Você vai, eu sei disso. Mas uma palavra poderosa é uma palavra que nos confronta, que nos traz para uma realidade. E eu encerro, né, eu quero concluir, pode subir o Ministério do Louvor. Eu quero concluir fazendo uma pergunta para você. Fazendo uma pergunta. Se você partisse hoje, deixaria saudades ou causaria alívios? Vou perguntar novamente. Se você fosse embora hoje, se você partisse hoje, olha para mim, vocês querem olhar para esse pessoal feio aí? Você deixaria saudades ou você causaria alívios? Sabe, irmãos, a vida é muito curta, ela passa muito rápido.
Deixa de ser invejoso, deixa de ser brigão, deixa de ser briguenta, deixa de ser rilhento, deixa de ficar causando confusão. Quando alguém te mostrar algo, elogie. Quando alguém estiver feliz, se alegre com essa pessoa. Quando alguém estiver triste, fica triste com ela também, ou anime ela. Sabe, Jeorão morreu, o povo não sentiu falta, ninguém chorou. E você? E você? Tem algumas pessoas aqui na igreja, né, pastor Adolfo? Não de agora, que ela some da igreja 1 mês, 2 meses. Aí você liga, ou você vai atrás, ela diz assim: mas agora que vocês sentiram falta? Já tem 2 meses que eu não vou na igreja. Dá vontade de falar assim: é verdade, irmã, você não faz falta não. É verdade. Aliás, eu não estou aqui não é porque você faz falta, eu estou aqui porque eu sou um pastor e estou atrás de uma ovelha. Agora tem gente, irmãos, que se não vem, a gente sabe, a gente sente falta. Daqui um pouquinho alguém fica assim: cadê fulano? Eu não vi fulano, eu não vi fulano. Eu cheguei aqui hoje e falei assim: ué, cadê o Marcelo? Foi isso que eu falei? Falei: cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Porque ele sempre está aqui. Mas o Marcelo faz diferença na vida, na minha vida, no meu ministério, no louvor. Que diferença você faz? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo, tua palavra ela é mais viva do que nunca. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela divide, ó Deus, juntas e medulas. Jeorão foi um homem, aliás, Jeosafá foi um homem de Deus. Foi um rei que andou nos seus caminhos. Foi um rei fiel ao Senhor. Mas ele não treinou os seus filhos para assumirem um lugar de autoridade. O que aconteceu? Jeorão assumiu, matou todos os irmãos, matou todos aqueles que eram contra ele, e ele acabou morrendo de uma enfermidade terrível, morreu agoniando. Oh Deus, e o pior de tudo é que ele não deixou saudades. Oh Espírito Santo, que possamos ser pessoas amáveis, que possamos ser pessoas, sabe, que encantam, que embelezam a vida de outros, que possamos ser pessoas, ó Deus, que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Oh Deus, nós queremos construir um legado, nós queremos deixar, ó Deus, um legado nessa terra. É para isso que nós estamos trabalhando, crescendo e avançando, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Vem visitar hoje aqui. Põe a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Se você recebe, diga amém. Tenha uma semana de vitória, de bênção.